Então vamos continuar nosso estudo aqui da oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9 a seguir. Portanto, vós orais assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí nós comentamos um pouco sobre a questão do Pai, a questão do nosso, né? A questão do que estás no céu, que o Pai, o que é o Pai em si. E sendo nosso, não é só meu, é de todos nós. E que estás no céu, que é um lugar distante, em que o homem não pode chegar através da sua própria sabedoria, sua própria força, mas também que está no céu, mas também está presente conosco todos os dias, todos os momentos, como já então estudou nos estudos anteriores. Aí vem agora essa parte que santificado seja o teu nome. Porque cada detalhe desse é importante a gente analisar. Aí eu pergunto, você sabe o que é santificado? Ou seja, santo, santificado, santificar. Você Santificado tem a ideia de... é uma coisa pura, uma coisa bem pura, né? Santificado. A palavra santificar ou santificado, ou seja, no seu sentido real, é separado. Então, o que está dizendo aqui? Santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus tem que ser separado das outras coisas impuras. A tua fala está correta. Puro, perfeito. Não se mistura com aquilo que não é bom. Não se mistura com aquilo que é impuro. Então, santificado é isso, é separado. Tem alguns textos na Bíblia que diz que nós também temos que santificar a nossa vida. Nós também temos que sermos santos. Santo não é aquela imagem de escultura que a gente vê lá, parada, estática. Santo tem que ser nós. Se nós não formos santos em vida, jamais seremos santos em outra situação. Porque santo tem esse mesmo sentido, santificado, santo, santificar, ou seja, é separado das coisas do mundo. Não é separado, porque às vezes já teve-se uma ideia, antigamente, tinha aqueles mosteiros, ou conventos, ou coisa assim, onde iam os monges para lá, e aquelas pessoas para lá, e ficavam separados lá, só aquele grupo lá, inclusive fazia muitas vezes numa montanha, e lá tudo que eles precisavam, ou necessário, ia até eles. Eles não saíam de lá. Ficavam ali, não tinham contato com outras pessoas do mundo, digamos, com nada do mundo. Não tinham contato com dinheiro, com mulher, com nada. Então achava que santa seria isso aí, santificar seria isso aí. Separar do mundo fisicamente, mas a palavra de Deus não requer isso de nós. O ser santo não é nos separar fisicamente do mundo, ou das coisas do mundo, mas é ser separado do mundo, moralmente falando, espiritualmente falando. Então, santificado seja o nome de Deus nas nossas vidas. O judeu, ele tinha muito cuidado em até para citar o nome de Deus. Eles não citavam o nome de Deus. Na verdade, no hebraico, Deus seria Yarvé. Adonai, Yarvé. Adonai quer dizer Senhor. Então, eles não citavam o Yarvé, assim, tanto é que tem lá nos mandamentos, assim, não tomarás o santo nome de Deus em vão. Então, assim, hoje em dia as pessoas falam em Deus de qualquer maneira. Assim, tem hábito, né? Deus é mais, não sei o quê. Deus não sei o quê. Sangue de Jesus tem poder. Você fala assim da boca para fora, né? É verdade. Fala assim da boca para fora. E... Ai, Josias. Olha como tá isso, gente. arrebentou a corda. Então, assim, fala de Deus assim como se Deus fosse não sei qualquer. Não tem respeito pelo nome de Deus, ou por Deus em si.
Mas aqui está dizendo para nós separarmos o nome de Deus. Santificado seja o nome. Então nós temos que ter esse zelo em separar o nome de Deus na nossa vida. As pessoas têm que ver em nós Deus, a ação, a atitude de Deus na nossa vida. E como eu disse, às vezes nós não fazemos isso. O ser humano não faz isso. Não tem respeito pelo nome de Deus. Não se separa. Então eu separei aqui outros textos aqui na Bíblia. Tem uns que aliás, na verdade no Antigo Testamento. Levítico 22, 32. Vinte e dois, 32. Eu acho que é isso mesmo, se eu não anotei É isso mesmo. errado, Que separar. fala sobre o nome. Que não é 22, profanaria, 32. não é isso? Então o anjo do Senhor disse, por ter visto, não é esse. 22, o 22, 32 não. Tu tá na Bíblia? Ah, não, tô em número, tô pensando que estou em Levítico. Abri assim, olhei só o número. 22, 32, 22. Quanto foi? 22? 22. 22. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então não é para profanar, e sim santificar o nome do Senhor. Então, como está dizendo, os judeus, eles não citam o nome de Deus assim, dentro de casa, na rua, não fala. Eles falam. Para falar, naquela época, hoje eu não sei porque mudou muita coisa. Naquela época eles só falavam o nome de Deus lá dentro do tabernáculo, do templo, da igreja, digamos assim, do templo, né? E mesmo assim eles ainda tinham que se consagrar a vida antes, para depois, se fosse falar alguma coisa de Deus, antes tinham que consagrar a vida deles a Deus para poder falar o nome de Deus. Não se falava o nome de Deus. Hoje eu não sei como é que está essa questão deles diante de Deus. Então, assim, eu sei, o nome de Deus tem que ser separado das outras coisas. Não pode ser misturado com as outras coisas. O nome de Deus não pode ter o mesmo nível de qualquer outra coisa, pessoas ou coisa. Ele tem que estar superior a toda e qualquer coisa. Tem que ser separado, de forma que as pessoas possam ver essa diferença. Tem um outro versículo lá no segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas 29. Capítulo 19? 29, versículo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo, acho que é. E disse-lhe, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais. Tirai do santuário toda a imundícia. Então, não pode se misturar pecado e Deus e pecado. Tem que ser separado, totalmente separado. Tirar toda essa questão mundana, tudo aquilo que não agrada a Deus, deve ser tirado, deve ser removido, como ele disse aqui. Tirai do santuário toda a imundícia. E santuário, quando se fala de santuário, muitas vezes nós pensamos logo como santuário, como igreja, como altar. Mas o santuário somos o nosso próprio corpo. Lá em Atos dos Apóstolos fala que Deus nem habita num templo feito por mão de homens.
Ele só está ali porque ele está em todo lugar. Não é a ideia que muitos judeus tinham na época, ele ficava lá no templo. Deus está lá, lá no templo, lá na igreja. Mas a ideia não é essa. Então ele disse, no Novo Testamento houve essa nova compreensão de que Deus quer habitar no templo nosso. Nosso corpo é o templo de Deus. Então assim, as pessoas às vezes brincam demais. A gente percebe no dia a dia, assim, como as pessoas, mesmo, pior que assim, dizem que são religiosas, mas brincam demais, não tem assim um compromisso sério com a palavra de Deus, não tem compromisso sério com Deus. Então a gente não precisa muita coisa. Tem gente que quer achar, fica colocando assim, olhando as coisas que não há necessidade de olhar e deixa as necessárias para lá. Porque eu não vou dizer assim que uma pessoa deve vestir indecentemente. Eu estou um exemplo que eu estou dando, não é criticando nenhuma denominação nem nada, é só um exemplo que eu estou dando. Que muitas vezes as pessoas, eu já cheguei a ver assim, quer dizer, dizer assim, a mulher não pode, tem que usar uma roupa que tem a manga assim, não pode usar roupa de alça, ou até mesmo aquela mini manga na roupa, na blusa, no vestido. Não se pode usar isso aí. Ela não pode cortar nem a pontinha do cabelo. Mas às vezes olha esse lado aí, mas não olha o outro lado de ficar falando mal da pessoa, e ficar debochando da pessoa, ficar discriminando a outra pessoa, fazendo de, se for assim, igual eu já vi em algum lugar, essas associações, até mesmo de líderes religiosos, que se o cara chega um carrão, recebe o abraço do líder lá, do chefe lá, mas se eu chegar lá igual eu vou de bicicleta, ele nem me vê. Então, quer dizer, isso aí é muito pior do que qualquer coisa na roupa, do que o cabelo, que tudo isso aí. Isso é muito pior. Eu falo ficar mentindo, ficar racismo, né? Enrolando os outros, comprar e não pagar, ficar devendo. Quer dizer, isso aí é claro, comprar e dever não é errado. Eu falo assim, ficar devendo e não querer pagar. Quando a pessoa não pode pagar é uma coisa, quando não quer pagar é outra. Enrola por vontade, por querer mesmo. É diferente. Se dever, todo mundo pode dever. Agora o problema é dever e não querer pagar. Mas tem muita que compra já enfiado ou para emprestado, já com a intenção de não pagar. Então muito pior do que qualquer essas coisinhas. Então isso aí que eu falo, que eu estou dizendo aqui, é questão de compromisso com Deus, com a palavra de Deus. A gente pode viver de uma maneira simples, uma maneira humilde. Porque Jesus Cristo, quando ele falou sobre os mandamentos que lá no Antigo Testamento estabeleceram, além dos 10 mandamentos, depois esticaram muitos outros, e mandamentos e mais mandamentos, leis e mais leis. E Jesus, quando perguntava qual era o principal mandamento, ele falou assim, olha, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu sentimento, tua alma. Primeiro, é isso aí. Você colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, santificar o nome de Deus na minha vida. Deus tem que ter um lugar separado, a minha vida tem que andar em conjunto com Deus. Então eu separado para Deus e Deus em mim, santificado também, separado na minha vida. Quer dizer, não usar os mesmos comportamentos que o mundo usa, mesmas formas que o mundo usa para se viver, para fazer isso, aquilo, outro. E depois, segundo, amar o próximo como a ti mesmo, ele falou. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você não precisa se preocupar com outras coisas. Essa questão, igual eu falei aqui, só para complementar a questão de roupa, eu penso o seguinte, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, quem faz na nossa vida é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos convence o homem do pecado. Então, por exemplo, assim, se tem algo na minha vida que não está agradando a Deus, mas eu sou uma pessoa que tem de fato um compromisso sério com Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai me orientar, como já aconteceu comigo. Talvez, pode ser que não tenha problema nenhum, certas coisas que a gente faz ou deixa de fazer, mas que às vezes em determinado momento Deus não quer que a gente se comporte daquela forma. Algum tempo atrás, eu ia para a igreja e ficava reparando essa questão, porque eu fui ensinado assim, que mulher não podia andar com roupa decotada, nem coisa de, nem pintura, nem
batom, esses negócios assim, nada disso. Então quando eu ia para a igreja, quando entrava uma mulher assim com essas coisas, eu ficava, mas puxa vida, não tem vergonha de ir para a igreja desse jeito, não sei o que, ficava pensando assim. E aí, nossa, saia curta, como é que pode um negócio desse? Tá, assim, ficava assim, murmurando assim, em pensamento, dentro da igreja, de estar cultuando a Deus, estava olhando o defeito dos outros. Aí um certo dia o Espírito de Deus falou comigo assim, né? O Espírito de Deus falou comigo assim, por que você está olhando o erro do outro e não olha o teu erro? Foi uma cacetada daquela, né? Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí eu parei com isso. Falei, olha, e depois a gente vai estudando mais, sim, a gente tem tanta coisa para corrigir na nossa vida, por que é que eu vou olhar a vida do outro? Jesus me falou assim, onde você tirar o cisto que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Então, se nós formos obedecer a Bíblia, levar a sério a palavra de Deus, que santificar o nome de Deus na nossa vida, nós viveríamos todo mundo em paz, feliz, em harmonia. Porque eu não ia olhar o teu defeito, nem o defeito dela, nem não olhar o meu defeito. Eu próprio ia olhar o meu defeito, cada um ia olhar os erros de cada um de nós, ia olhar seu próprio erro. E se eu olho meu próprio erro e corrigir, não tem. Então, cada dia eu vou me aperfeiçoando. A cada dia eu vou melhorando, porque eu mesmo estou olhando. Quando eu vejo o erro na vida do outro, opa, peraí, se eu estou vendo um erro na vida dele é porque eu tenho dois na minha. Se cada um fizesse isso, o mundo seria muito bom, seria muito melhor. Os cristãos, principalmente, os que se diz crente, os que creem em Deus, que têm fé em Deus. Se cada um fizesse isso, porque hoje, quando eu olho, quando eu vejo isso, às vezes a gente fala, comenta alguma coisa assim, mas não questão de querer julgar. Mas quando eu olho um erro na vida do outro, eu logo olho para mim, meu Deus. Porque diz que tem essa mania, assim, quando você faz isso, ó, você está mostrando um dedo para o outro, pro seu próximo, um para Deus e três para quê? Porque meu dedo aqui é meio torto, mas seria isso, os três para cá, sabe que ele é meio torto. Tá vendo então? Estou apontando um erro do outro, três é meu e Deus está vendo tudo. Quer dizer, então quando eu estou vendo um erro na vida do outro, eu estou com três erros. O pessoal tem que se dizer, né? Quando eu aponto o dedo para um, estou apontando um para Deus, ou seja, eu estou querendo talvez ser acima de Deus, porque só Deus pode nos julgar, pode decidir algo sobre nós. Nós não podemos julgar ninguém. E às vezes a gente quer julgar o outro, nos achar melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Por mais errado que o outro seja, mas eu não sou melhor do que ele. Às vezes eu não cometo o mesmo erro dele, mas eu cometo tantos outros. Então nós temos que procurar nesse sentido aqui, santificar o nome de Deus, é ver essas diferenças na nossa vida. Se o nome de Deus está na nossa vida, de fato, então tem que fazer diferença. Eu sei que às vezes é difícil, mas é muito difícil. Não vou dizer que é fácil. Jesus falou que no mundo tereis aflições, então essa aflição às vezes pode trazer essa própria situação de nós vivermos separados, vem nos traz aflição, porque o próprio mundo pode nos imprensar. Mas ele diz, tenha bom ânimo. E lá, mais à frente, o apóstolo Paulo diz que nós somos em Cristo mais do que vencedores. Então é só estarmos firmes. E assim, uma outra coisa é confiar em Deus. Quando eu não consigo fazer algo, não consigo mudar algo na minha vida, eu tenho que entregar, clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, meu Deus. Eu quero mudar a minha vida. Mas isso, igual eu falei no começo, quando a gente estava entrar no quarto, então entrar no quarto e vai ver o que tem no quarto. O que está arrumado, desarrumado. Então se eu não consigo arrumar alguma coisa dentro da minha vida, eu tenho que clamar a Deus. É falar com sinceridade diante de Deus, Senhor, olha, eu não estou conseguindo tirar esse negócio, essa sujeira daqui não. Me ajuda, me dá força. E com certeza, às vezes a pessoa nem percebe que já sumiu. Aquele mau hábito, aquelas palavras erradas que falava, aqueles pensamentos errados, hábitos errados. Isso vai mudando a nossa vida, não é a força assim na base porque o outro está falando, é que eu vou ter que fazer de conta que não estou fazendo aquilo. Porque muitas vezes a gente percebe assim, que muitos crentes, ele quando está lá na igreja, aquela santidade toda, né? Está perto do irmão, do pastor, aquela coisa, né? Mas quando ele está fora, ele pinta e borda. Quer dizer, mas diante de Deus não está vendo tudo?
Então, assim, é uma coisa meio que hipócrita, né? Meio falsificada, quer dizer, um comportamento falsificado. Parece que é, mas não é, porque na verdade é como se eu pegar um rótulo, um vasilhame, igual às vezes eu já dei o exemplo assim, que eu compro às vezes tem uma lata de leite ninho ali. Mas eu posso comprar aquele leite pacote Italac, ou Tradição, ou qualquer outro, e colocar dentro da lata. Você vai olhar, opa, leite ninho, melhor, é bom. Mas às vezes o produto está lá dentro, não é. Então assim, às vezes uma camuflagem. Mas quando a pessoa vai provar mesmo, não é aquilo que parece ser. E nós precisamos ser transparentes. Aquilo que nós somos, mostramos ser, tem que ser aquilo que nós temos dentro de nós. Então por isso nós temos que santificar o nome de Deus na nossa vida. Então separar as coisas. Aquilo que desagrada a Deus, nós temos que procurar tirar da nossa vida. Tem outro texto aqui, Isaías 6. Isaías 6. O livro do profeta Isaías, também é no Antigo Testamento. O versículo, não vou ler todo o capítulo, mas a partir do versículo capítulo 3, 6, versículo 3, sim, clamavam uns para os outros, os anjos de Deus, os serafins que são anjos, clamavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, ou seja, o Senhor dos exércitos é o Deus, Criador dos céus e da terra. Né? E as bases do liminar se moveram e a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos anjos voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade, a tua impureza foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, assim como está dizendo, no Antigo Testamento as pessoas tinham essa questão do nome de Deus ser santo mesmo. E o profeta, o próprio profeta, né, que era o porta-voz de Deus, ele quando viu os anjos do Senhor anunciando que a glória de Deus enchia toda a terra e tal, ele se caiu por terra, ai de mim, que sou homem impuro, de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Então por quê? Porque Deus é santo, 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 ele é santificado mesmo. Então nós precisamos ter essa consciência. E a oração que nós estamos estudando aqui, a oração do Pai Nosso, é como eu disse no início, ela não é para ser falada, ela é para ser colocada em prática. Veja que nós falamos sobre o Pai, que é uma realidade, que é nosso, que não é só meu, que estás onde? Nos céus, e agora o que seja? Que o nome dele seja separado da nossa vida. Então, se o nome de Deus, se Deus está na minha vida, eu tenho que ser diferente das coisas erradas do mundo. Não é me separar fisicamente das pessoas. Eu posso andar lado a lado com a pior pessoa, num certo sentido, não, a pessoa que comete piores erros, não a pior pessoa, mas que comete os piores erros. Porque às vezes eu tenho procurado retratar também essa questão de falar sobre a pessoa. Então não é a pessoa que é ruim, mas ele pratica atos ruins, atos errados. Então há uma diferença, porque como a gente já leu aqui, é um estudo anterior, que Deus não faz acepção de pessoa, a pessoa em si, porque todos nós fomos criados por Ele, então Ele não faz acepção das pessoas. Agora o que faz a diferença é o que Ele pratica. Então às vezes Deus não está agradando o que Ele pratica, mas Ele é uma pessoa que tem valor diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então às vezes eu procuro me corrigir também quando eu falo a pessoa errada. Não, a pessoa está cometendo erro, ou a pessoa é uma pessoa ruim, não. Ele comete coisas ruins, mas ele não é ele em si.
Ele só está distante de Deus, porque Deus fez o ser humano em mais semelhança de Deus. Então ele não fez ninguém ruim. Ele não fez ninguém maldoso. Fez todas as pessoas perfeitas. Igual a pessoa se afastou, ou as pessoas se afastaram. Como a gente deu aquele exemplo também no filho pródigo. Então, se afastou, se envolveu com tudo que não prestava. Mas o dia que ele reconheceu que ele estava errado e que ia voltar para a casa do pai, o pai o recebeu de braços abertos. Então não importa. E o outro que estava lá, né, o outro irmão dele, o mais velho que estava lá, até reclamar, esse irmão, meu irmão aí saiu, aliás, não falou nem irmão, esse teu filho aí saiu, viveu lá na bagunça, agora volta e recebe ele com festa, e eu nunca pude fazer uma festa. E o que o pai responde? Não, você está comigo todo dia, toda hora, tudo que é meu é teu, né? Então, esse aí havia necessidade de fazer festa porque ele estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Você não, você está com vida, você está aqui debaixo da minha proteção, você nunca saiu, então você já está em vantagem, né? Você não sofreu o que ele sofreu. Ele achou que ia viver digamos assim, em vantagem, em prazeres, mas o pouquinho de prazer que ele teve custou caríssimo para ele. Então assim, Deus não olha o ser humano como algo ruim, porque foi o que fez. Mas sim olha a prática, o comportamento das pessoas. Então por isso nós precisamos retratar a nossa forma de viver, consertar a nossa vida em todo instante, procurar corrigir a cada dia um erro que a gente comete. Como eu falei outro dia, que uma escada ela tem não sei quantos degraus, mas eu não consigo pular do primeiro até de uma vez lá para o último. Uma escada de 300 degraus. Como é que eu vou pular do primeiro até lá? Nem 10 eu não pulo, nem, né? Mas então eu tenho que subir um por um. E às vezes eu levo um bom tempo para subir de um degrau, né, para o outro. Então assim é a nossa vida espiritual também. Então que nós possamos colocar em prática essa oração do Pai Nosso, reconhecer o Pai, como é que nós temos que considerar diante do Pai, ter consciência de que Ele é nosso, não é meu só. Ter a consciência que Ele está no céu, então está elevado, Ele está um nível muito superior acima de tudo e de todos, e que nós devemos santificar o nome dEle na nossa vida. E depois, no próximo estudo, nós vamos continuar assim, no versículo 10 aqui. Então vamos orar, encerrando por hoje. Ou tem alguma pergunta? Não, foi esclarecido. Qualquer coisa, qualquer dúvida pode perguntar no próximo estudo, ou qualquer hora pode perguntar pelo WhatsApp, alguma coisa. Se deparar com alguma situação, alguma conversa, alguma coisa assim que deixar em dúvida, pode perguntar, que se tiver do meu alcance, a gente vamos estudar junto, né? Então vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Porque o Senhor não olha para nós como pessoas ruins, porque foi o Senhor que nos criou. É claro que o Senhor vê os erros que cometemos, mas o que o Senhor quer é que nós sejamos santificados também, que nós sejamos purificados. Por isso o Senhor enviou Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, derramando sangue ali, para nos purificar de todo pecado. E sabemos que o Senhor está de braços abertos para nos receber, Senhor, para nos acolher e para assim dar cada dia da Tua graça. Muito obrigado, Deus. Que a Tua palavra permaneça na nossa mente, nosso coração, nossa alma. Que nós possamos continuar meditando a Tua palavra, Pai, de dia e de noite, para que possamos alcançar a vitória em nome de Jesus Cristo. E toda e qualquer dificuldade que nós temos em nossas vidas, qualquer erro que cometemos, que o Senhor esteja nos fortalecendo, dando força, para que possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. E que possamos assim santificar o Teu nome na nossa vida, que o Teu nome seja separado da nossa vida, Pai. Que o nosso comportamento seja de acordo com a Tua santidade. Pai, se nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.